Se vocês forem falar em energia para o chinês, ele manda-vos à fava. Eu sou capaz de explicar ao português o que é o yin. Agora, explicar ao chinês o que é energia, não explico, porque nem ao português eu consigo explicar. É que energia não tem explicação, simplesmente. O que é que eu tenho estado a bater desde que vocês me conhecem e hei de bater até que morra? É no rigor que nós pomos nas palavras na comunicação. Nós fomos habituados aqui no Ocidente a fazer. Isso é uma manigância ocidental. A gente, como não tem explicações para certas coisas, mete os pés por as mãos e arranja uma palavra para dizer aquilo e faz de conta que já sabe tudo. Eu não estou a dizer que você sabe ou que não sabe, eu estou a dizer é que você foi habituada a fazer isso. Quando não sei, uso uma palavra que me disseram e pronto, e explica. E a palavra energia, na realidade, só significa uma coisa. Energia é uma medida. Energia é uma relação. Como o metro, como o quilo, como o litro. A energia é a relação entre a massa e o deslocamento do corpo. Tenho aqui esta caneta, se ela se deslocar daqui para aqui, a relação entre o peso da caneta e o quanto é que ela se deslocou indica-me a energia, que é um valor abstrato. Portanto, energia não existe nem nunca existiu. Assim como o metro também nunca existiu, o quilo também nunca existiu e o litro nunca existiu, não é uma coisa. Certo? Energia não existe. O que acontece é que, na medida em que a academia foi precisando de se referir a conceitos abstratos, foi introduzindo a palavra energia também, por ser um conceito abstrato. E nós, neste momento, temos energia para designar tudo. Energia elétrica, energia eólica, energia de não sei quê, não sei quantos, quando isso não é coisa nenhuma. Não é possível explicar o que é energia. Eu tentei passar-vos esse conceito quando fizemos a apresentação do materialismo académico, mas está no YouTube. Energia não existe. Não é uma coisa. Até porque se fosse uma coisa, o materialismo não existia. O materialismo, vão ao YouTube, está lá a introdução do segundo ou terceiro curso de magnetismo. E eu fiz essa exposição. O materialismo fundamenta-se na matéria. E para o materialismo, isto já não é verdadeiro nos dias de hoje. Hoje já há visão académica muito distinta disto. Só que continua integrada no materialismo, mas não é materialista. Porque o materialismo sustenta-se em que só existe matéria. E tudo pode ser explicado por a matéria. Isto é o que diz o materialismo. Só existe matéria, nada mais que matéria, e tudo pode ser explicado pela matéria. Ou seja, a própria matéria pode explicar ela própria, segundo o materialismo. Acontece que o materialismo vem de uma altura em que a ciência era baseada numa Descartes, numa estrutura física, em que supostamente essas leis conseguiam explicar tudo.
Depois disso, já foram feitas N descobertas. E neste momento, a própria ciência académica que se diz materialista reconhece que sequer que a matéria não existe. Atualmente, o último paradigma da física, que é a teoria dos campos, diz que a matéria não existe. Isto é tudo uma treta. E que a única coisa que existe é perspectivas da informação, tal como eu digo, mas de uma forma mais materialista. O materialismo precisou de inventar uma coisa. Se a matéria não, se só existe matéria, então eu tenho que explicar porque é que esta matéria se mantém organizada. E chamou a essa coisa energia. Ela organiza-se porque ou vai daqui para aqui porque há energia. Mas depois, se fizerem a pergunta, então e o que é energia? A Academia responde, não fazemos a mínima ideia. Mas tem que existir, porque senão a matéria não existia, tal como parece. Estão a ver a ideia? Por isso é que se nós misturamos o conceito, por isso é que eu evito de dizer a palavra energia. Quando digo, tenho cuidado de referir que não gosto da palavra, que é só por uma questão de didática, por uma questão de nós estarmos habituados a lidar com esse tipo de conceitos. E para ser mais fácil perceber. Porque energia não existe. É uma abstração. E se nós continuamos a pôr abstrações, se nós quando quisermos, isso é típico da nossa academia, é preencher os buracos do conhecimento com desconhecimento. As contas não batem certo em qualquer altura. Então, ok, eu arranjo aqui uma constante, arranjo aqui um número, ponho aqui o número e assim as contas já batem certo. Então, mas porquê é que é esse número? Não interessa, é uma constante, a gente sabe que se puser lá que bate certo e pronto, e ficamos assim. E fazemos isso, isso é típico da academia. E teria que ser, porque se a academia não aceita nada mais que a matéria, naturalmente, quando são precisas explicações que vão além da matéria, ela tem que meter lá qualquer coisa que não a envergonhe, entre aspas, mas que faça as contas bater certo. Se nós queremos perceber qual é a origem das coisas e como é que as coisas funcionam, temos que deixar de estar agarrados a essa ideia de que se eu disser qualquer coisa, resolvo Não está. Porque se eu não for rigoroso a pôr o problema, a solução do problema não vai ser rigorosa. Certo? Olha, faça bem uma conta de 4 mais qualquer coisa, que dê 8. Isto é basicamente o que nós fazemos. Não, eu se quiser que a conta dê 8, tenho que pôr 4 mais 4, porque não há outra forma. E nós dizemos, não, 4 mais energia dá. Estão a entender? Se a gente não for rigoroso a pôr os problemas, não consegue ser rigoroso até nas soluções. Mas isso é um princípio básico até mesmo da nossa academia, até mesmo da nossa ciência. Aliás, nós dizemos, não somos, mas dizemos que somos muito rigorosos nisso. Nós até recusamos as outras ciências por não serem tão rigorosas como nós. O que é mentira, mas pronto. Questão aqui, se eu vou falar de energia e se eu não sei o que é, se eu vou meter a energia na equação e se eu não sei o que é, nem posso saber porque não existe.
Ou melhor, eu quando digo, falta-me energia. O que é que eu estou a dizer? Estou a dizer que, olha, se calhar sinto-me cansado. Mas também posso dizer que, olha, tenho açúcar baixo. É o que alimenta as células. Mas também posso estar a querer dizer de que, olha, as minhas pernas estão presas. Mas também posso dizer, quer dizer, eu não estou a definir nada. Voltando à questão que nos trouxe aqui, que não foi, que eu era para falar de outra coisa, mas aproveitei essa deixa e muito bem. E ainda bem que estamos a falar disso. A Manuela prefere o inverno ao verão. Porquê? E a resposta foi deficiência de INA. O que eu não digo que esteja errado. Agora, a questão é porque é que chegou a esse raciocínio? O que é Yin? Eu tentei que vocês percebessem que o Yin e o Yang não existem, tal como a nossa energia. O Yin e o Yang é uma relação entre o estado das coisas. Quando eu digo que uma coisa está mais Yin, estou a dizer que ela está mais o quê? Mais fraca, mais escura, mais fraca, mais escura, mais vazia, mais fria, mais... Certo? Sim. Então, está mais fria. Isso corresponde de certa forma, o seu raciocínio não está errado. Isso, de certa forma, no nosso conceito ocidental, diríamos que tem falta de energia. Diríamos, só que o dizer que tem falta de energia não explica nada. Porque energia não existe. Agora, quando eu digo que tem deficiência de Yin, você pode ter deficiência de Yin a partir... Por que razões? Se continuamos a introduzir aqui a energia para isto e para aquilo, não vamos conseguir explicar coisa nenhuma. Porque energia não existe. E quando nós aplicamos o termo energia, aplicamos debaixo de uma série grande de conceitos. Inclusivamente que podem ser contraditórios. Eu preciso de muita energia, e isto é medicina chinesa agora. Eu preciso de muita energia para gerar frio. É curioso. Se tem um frigorífico que gasta energia elétrica para gerar frio. E gasta bué de energia. E quanto mais frio gera, mais energia gasta. É que esse termo energia... Porque é tão dispar e porque se aplica a tanta coisa, depois induz-nos em erros. Eu vou pôr aqui um gráfico e vou partilhar com vocês. Conseguem ver? Sim. Ok. Nós temos aqui, neste quadro em cima, nesta coisa em cima, aquilo que é suposto. Ninguém está assim, nem nada no universo está assim. Atenção. Porque se estiver, não existe. Não há. Mas aquilo que é suposto acontecer, tal como num pêndulo vai para a esquerda e vai para a direita, né? para tender chegar ao meio, tudo no universo funciona assim. Tender ao equilíbrio. Certo? E o ideal seria que o equilíbrio entre o Yin e o Yang
representado de uma forma gráfica fosse assim. Se estivesse tanto yin como yang. Dá para entender? Que uma coisa equilibrasse a outra. Que as partes menos materiais compensassem as partes mais materiais, que as partes mais frias compensassem as partes menos frias, que houvesse este equilíbrio, certo? Está aqui. Esta parte vocês entenderam? Sim? Sim, que equilibrasse, uma coisa que Uma coisa equilibrasse com a a outra. outra. Isto seria o ideal. Isto nunca acontece, porque ao longo do dia varia, ao longo do ano varia, ao longo da vida varia. Mas pronto, o ideal seria que fosse assim. Se fosse assim, estava tudo tranquilo, nada se mexia, estava tudo direitinho. Ok. Agora, nós temos que, se nós atribuirmos, e aqui eu vou colocar como sendo absoluto, não sendo. Se nós designamos Yang como calor, por exemplo, eu vou usar o calor e o frio só. Se nós atribuímos o Yang ao mais quente, certo? E o Yin ao mais frio, certo? Sim. Então, o que é que pode acontecer se um deles desequilibrar? Vamos aqui. Eu tenho aqui este gráfico onde o Yin, que é o frio, aumentou ao longo da barra. Subiu acima do que era suposto. Certo? Sim. O que é que aconteceu? Se o meu lado mais frio aumentou, começou a consumir o calor. Certo? Se eu ponho frio no calor, o calor diminui. Certo? Fica morno. O calor diminui. Se eu, aqui deste lado, tenho o processo inverso. Se eu aumento o calor, o que é que me acontece? Diminui o frio. Certo? Certo. Vamos só ficar por aqui por enquanto. Então eu tenho aqui que numa situação normal eu posso ter o equilíbrio entre o Yin e o Yang e há uma estabilidade. Ou posso ter frio a mais que me consome o calor. Ou posso pôr calor a mais que me consome o frio. Certo? Certo ou errado? Sim, sim. Agora vamos usar outra propriedade do Yin e do Yang. Se eu aqui, em relação ao Yin e ao Yang, em vez de dizer calor e frio, dissesse matéria e espírito, ou matéria e perispírito, ou matéria e fluido, ou outra coisa qualquer, o que é que eu teria? Portanto, parte mais material, mais física, e parte menos física, certo? Sim. Teria que, para estar equilibrado, deveria haver tanto de parte mais física como de parte menos física. Certo? Sim. O que implica que, se eu tiver muito da parte menos física, vou ficar com menos da parte mais física. Ou posso ficar. Não quer dizer que tenho que ficar, mas posso ficar. Certo? E aqui, por sua vez, se eu tiver muito da parte física, a parte menos física
diminui. E eu aqui, para entendermos, só para entendermos, posso também pôr a parte de energia. Se for para explicar a um materialista, eu tenho que ter energia que sustente a matéria. Né? E matéria em proporção igual à energia. Certo? Sim. Se eu aumento a energia, o que é que faz? Diminui a matéria. Se eu deito fogo a um pau, liberta a energia e ela fica com menos matéria. Certo? Certo. E aqui o inverso. Se eu tenho mais matéria, diminui a energia. Eu se puser terra para cima de uma fogueira, ela abafa. Apago a chama. Portanto, estes valores, qualquer dos valores do yin e do yang, o escuro, claro, o calor, o frio, qualquer valor que a gente ponha em relação com o yin e com o yang, funcionam sempre da mesma forma. Vamos analisar o caso da Manuela. A Manuela prefere o frio que o calor. E a Manuela prefere o frio que o calor, porquê? E ela diz que tem deficiência de yin. Tem deficiência de matéria. E isso não está incorreto. E tem deficiência de matéria porquê? Ou deficiência de frio. Você dá-se bem com o frio porque tem deficiência dele. Certo? Sim. Tem sempre calor. Porquê? Então o que é que nós temos aqui? Excesso de yang a consumir o yin. Você tem excesso de calor. Por isso é que não gosta Sim. de verão. Você tem excesso de calor por deficiência de frio. Se eu olhar para o gráfico, eu digo assim, tem excesso de calor por deficiência de frio. Mas também posso dizer que tem excesso de pensamento, excesso de atividade, excesso de tudo. A consumir, o excesso de tudo que está aqui, a consumir o físico. A consumir o sangue, que é a representação chinesa do yin. Conseguiu perceber a ideia? Você não gosta do calor porque tem calor a mais. Sim, é isso mesmo. E você tem calor a mais por excesso de energia, vou ser ocidental. Excesso de energia não é excesso de vontade nem de vitalidade. Lá está, porque é que a palavra energia nos leva para maus caminhos. Excesso de energia é excesso de calor, excesso de atividade, excesso de yang. Excesso de espírito, entre aspas. E como o nosso corpo precisa, aliás, como a matéria precisa, isso, voltando àquilo que começámos a falar no início, e que eu tentei expor-vos naquela aula, a relação entre a matéria e a energia tem que se manter sempre. Quando se perde matéria, gera-se energia. Quando se perde energia, gera-se matéria. Isto para aqui, para a academia. Para o chinês, é a mesma coisa. Quando se perde yang, tem que aparecer yin. Quando se perde yin, tem que aparecer yang.
É onde eu quero chegar, é isso também. É nós sermos rigorosos e sabermos do que é que estamos a falar, para não misturar as coisas. Para a gente tentar chegar mais longe. Para tentar fundar, alicerçar algum do conhecimento que a gente já tinha de trás. E já que aqui estamos, vamos continuar com isto. Nem sempre a deficiência de Yang é processo de Yin. Nem sempre a deficiência de Yin é processo de Yang. Porque eu posso ter uma deficiência de Yang, eu se gastar demais a minha parte física, eu não vou ficar logo automaticamente com a minha parte espiritual, com a minha parte energética maior. Portanto, há outras variantes. Eu posso ter deficiência de Yang porque consumi o Yang, apesar do meu Yin estar mais ou menos bem. Eu posso ter deficiência de Yin porque consumi o meu Yin, apesar do meu Yang estar mais ou menos bem. Temos aqui estes dois gráficos. Assim como eu posso ter aquelas duas situações em que nós já falámos. Estas situações normalmente levam a estas. Estão-me a fazer entender? Sim. Portanto, eu quando estou a fazer um diagnóstico, se a pessoa tem calor, se a pessoa sente calor, eu não posso dizer logo imediatamente que é por deficiência de Yin. Porque ela pode ter calor por excesso de calor só. Agora, a verdade é que... Deixa-me procurar aqui o símbolo Tai Chi. A verdade é que se isto se mantiver durante muito tempo, vai dar origem a isto. Estão a ver o símbolo Tai Chi? Isto é o que isto está aqui contida a filosofia chinesa toda. Este preto simboliza o Yin, a parte mais escura, mais densa, O Yang, a mais parte fria, mais clara. etc, etc, etc. E o Yang, a parte mais clara. E o facto de eles estarem enrolados um com o outro significa precisamente o processo em que eles se encontram. Um aumenta, o outro diminui. Eles estão em constante. Um gera o outro. Ok? Se vocês perceberem, se nós formos a ver, aqui há muito pouco Yang e há muito Yin. Aqui há muito pouco, há mais Yang e outro tanto mais ou menos de Yin, ou seja, isto seria a parte, o equilíbrio que estaria equilibrada aqui no meio, certo? Aqui sim, o Yang vai subindo e o Yin vai naturalmente descendo. Há aqui, durante este processo, há aqui partes onde a variação é mínima. Quer dizer, eu aqui tenho muito pouco Yin, muito pouco Yang, e aqui continua a subir o Yang, mas o Yin mantém-se mais ou menos o mesmo. Certo? Não estão equilibrados, quer dizer, eu aqui tenho pouco Yang, mas isso não me está a afetar o Yin. Desde aqui até aqui tenho pouco Yang. No entanto, o Yin mantém-se durante esta parte toda. Certo? A partir daqui, eu começo a ter mais Yang. Mas daqui, mais ou menos para aqui, o Yang é sempre o mesmo. No entanto, o Yin vai diminuindo lentamente. Onde é que eu quero chegar? É que isto não é uma coisa de eu tiro de um lado, fica logo do outro. Estão a ver a ideia? Ou seja, eu em qualquer altura posso ter essa descompensação pode existir e eu ter pouco Yin,
por exemplo, pouco yang, mas a quantidade certa de yin. Agora, se eu for progredindo, se eu estiver sempre com pouco yang, mais tarde ou mais cedo, isso vai começar a consumir o yin. Há uma altura em que ele é tão pouco que vai começar o yin a consumir. E vice-versa. Não há uma relação absoluta e imediata entre ter falta de um dos elementos e excesso do outro. Eu provavelmente, num processo patológico, começo por ter deficiência de um deles, por exemplo. Se eu tiver deficiência de yang, se eu tiver deficiência de yin, eu posso ter deficiência. Eu se andar 3 ou 4 dias sem comer, ou meio dúzia de dias sem comer, eu começo a ter deficiência de yin. Eu se perder, se tiver uma hemorragia e perder sangue, eu tenho deficiência de yin. Mas isso não me leva logo de imediato a ter um excesso de yang por deficiência de yin. Agora, se eu mantiver isso durante um mês ou 2 meses, naturalmente que a minha deficiência de yin vai se transformar num excesso de yang. E vice-versa. Se eu andar sempre acelerado, ou quero fazer 3 cursos ao mesmo tempo, limpar o hospital de uma ponta à outra, se eu andar sempre acelerado, se eu tiver um dia ou 2 acelerados, ou um período em que tenha trabalho e que preciso de andar acelerado, isso não vai fazer ter deficiência de yang. Você tem uma pedra de gelo, pelo simples facto de lhe pôr a mão em cima, ou A até pedra de gelo derrete. não derrete logo. É onde eu quero chegar aí. Não derrete logo. Você tira a pedra de gelo do congelador, põe em cima da bancada, volta a abrir o congelador, volta a metê-la lá. Derreteu alguma coisa significativamente? Agora, se você a deixar ficar fora do frigorífico durante meia hora, 1 hora, 2 horas, etc., aquele yin consome-se e transforma-se em yang. Quando você a tira do frigorífico, a pedra fica logo com deficiência de excesso de yang. Yeah. Mas não fica com deficiência de yin logo. Está a ver a diferença? Só é preciso que o tempo seja muito tempo, ou que você realmente, ou que haja uma situação grave que você lhe tenha um fósforo, pegue no maçarico e a derreta, ou ponha na, ou seja, é preciso que realmente o calor seja muito ou durante muito tempo. Portanto, nós podemos ter patologias por deficiência de yin e por excesso de yin. Por deficiência de yang ou por excesso de yang. E ainda, a deficiência do yin ou do yang pode ser normal ou natural, ou essa deficiência do yin ou do yang ser provocada pelo excesso do oposto. Está muito confuso?
que nós estamos aqui a analisar é relações de yin e de yang, de quente e de frio. O que provoca isso pode ser uma multidão muito grande de coisas. O que eu preciso que vocês entendam é a relação entre yin e yang, calor e frio, cheio e vazio, matéria e energia no nosso conceito ocidental. E que essa relação existe sempre. E que essa relação está na base de qualquer patologia. E lá vamos nós voltar aos 4 princípios, aos 4: doença interna, externa, yin e yang, frio e calor. Está relacionado. Sempre relacionado. Quando eu digo depois aplicar isto num diagnóstico, já é diferente. É diferente? Não. Pronto. Agora, eu tenho é que ter esse conhecimento e essa noção para o poder aplicar no diagnóstico. A pessoa tem frio em determinado local. Então, mas porquê é que ela terá frio nesse local? A pessoa tem frio nesse local, se tem frio, é porque ou tem deficiência de calor ou excesso de frio. Ou tem deficiência de yang ou excesso de yin. Ou tem deficiência de energia ou tem excesso de matéria. Está sempre relacionado. Sendo que aqui no chinês, quando nós nos referimos à matéria e à energia, no caso da medicina chinesa, nós referimos a Qi e a Sang. Portanto, passando isto para esses termos, quando a pessoa tem frio, por exemplo, num determinado local, a pessoa ou tem deficiência de sangue nesse local, e tem, sendo que sangue é matéria, tem deficiência de sangue nesse local, que pode ser originada por uma obstrução, por um isto, por um aquilo, e ser só deficiência de sangue, ou pode, a partir de outros valores, eu chegar à conclusão de que ela tem essa deficiência de sangue por excesso de yang. Por excesso de calor. Ou lhe falta mesmo o frio, ou então tem frio porque tem excesso de calor. E tratar uma coisa e tratar a outra não é a mesma coisa. Se a pessoa tiver frio porque tem frio, eu ponho-lhe um cobertor por cima e ela aquece. Se ela tiver deficiência de calor, já é mais difícil. Quer dizer, também aquece com o cobertor. Agora, o exemplo não foi dos melhores. Mas é diferente ter excesso de calor e ter. Por isso é que há o tal falso frio. Por isso é que, por exemplo, se a pessoa tem frio durante a noite ou tem frio durante o dia, são coisas diferentes. Se a pessoa tem calor durante a noite, tem calor durante o dia, são coisas diferentes.
Porque o dia é Yang, a noite é Yin. Porque é que as pessoas, quando vão para velhinhas, têm mais frio? O que é que acontece conforme uma pessoa vai envelhecendo? Vai perdendo vitalidade, certo? Sim, Vai perdendo energia, entre aspas, no nosso conceito. O Xi vai ficando sempre, vai ficando mais limitado. Então, vai perdendo a capacidade de gerir a relação do yin e do yang. E ele vai tender para aquele que está mais vazio. Você pode ter frio, você numa fogueira, você pode regular a fogueira de duas formas. Ou não a alimentando, não alimentando com abafando-a, ou não lhe pondo madeira, certo? sim, E ela arrefece. Se você não tiver matéria no corpo para queimar, o corpo vai se extinguindo. Se você não tiver chi, ele vai se extinguindo. Mas também se você não tiver energia vital, se não tiver o chi, ele também se vai extinguindo. Agora, isso não tem a ver com, no seu caso e no caso da doença, não tem a ver com o envelhecimento. Tem a ver com o adoecimento em si é um acelerar. O adoecimento em si é um episódio rápido de envelhecimento. Deixa eu ver se. O processo é o mesmo, mas localizado e acelerado. Perdeu energia vital, descompensou, relação yin-yang, calor-frio, etc. Não sei o que, e gera a doença. Agora, se você me pergunta porque é que, agora, entre aspas, porque é que você tem deficiência de yin, processo de yang, tínhamos que ir lá mais para trás, fazer o tal, por isso é que eu vos coloquei a forma como o diagnóstico é feito em medicina tradicional chinesa. E que só é validado através daqueles passos todos. Senão não é válido. E precisamente porquê? Porque só a partir desses passos é que a gente vai conseguir encontrar a origem. E a origem pode estar lá atrás, na infância, pode estar em. Os sintomas são uma coisa. A origem do síndrome é outra. E para a medicina tradicional chinesa, aquilo que nós consideramos doenças são sintomas. E isto é uma questão de leis universais. As mesmas leis que levam o universo a ser equilibrado e a não se desequilibrar e a manter-se nos mesmos sítios, também agem no nosso corpo. Leis simples como essa de frio e calor. Do cima e abaixo. Do dentro e de fora.
Você, durante o dia, anda normalzinha da sua vida, mexe os braços, as pernas, e está tudo. Não? Você vai para a cama à noite e deita-se e há de reparar que até a sua tendência, a sua e a toda a gente, é de arrefecer. Certo? Sim. Pergunta número 1. Porquê é que arrefece? Pergunta Porque número deixa 2. de movimentar. E então a gente aquece porque se movimenta. Mas se você for para a Também. cama. Mas se você Quanto for mais para. você se movimentar, Mas, mais calor tem. mas se você. Mas porquê? Tem que me explicar o porquê disso. Mas se você for para a cama de dia, isso tendencialmente acontece menos. Você vai para a cama e deita-se na cama. E passado um bocado, e consigo deve acontecer muito. Passado um bocado, dá por si que tem ou os pés dormentes, ou as pernas dormentes, ou os braços dormentes. Porquê? Não era suposto isso acontecer. Até porque você está deitada, portanto o seu sangue deveria estar a fluir pelo corpo todo. Enquanto que se está em pé, o seu sangue tem muito mais dificuldade em circular. Porquê é que adormece? E podia aqui citar mais uma série de circunstâncias. Isso acontece simplesmente. Vou pôr os olhos em bico, assim, e dizer: isso acontece porque o dia é Yang e a noite é Yin. E nós obedecemos às mesmas leis que o resto do universo. Se há preponderância de Yang, há atividade. Se há preponderância de Yin, há passividade. Se há preponderância de Yang, há tendência ao calor. Se há preponderância de Yin, há tendência ao frio. Se há preponderância de Yang, há tendência ao exterior. O calor irradia para fora. É ou não é? Sim. Se há preponderância de Yin, há tendência ao recolhimento. Certo? Certo. E então o que acontece é que quando a gente vai para a camita, ou a partir daí das 10h30, 11 horas da noite, e é por isso que o sono, essa regra do sono que eu falo tanto, que é imprescindível na saúde, é imprescindível. É por isso que nós, a partir das 10h30, a pituitária segrega a melatonina, que é para nos relaxar e nos pôr na cama. Para quê? Para que, por essa lei natural, o nosso calor internaliza, o nosso sangue internaliza, e nós possamos ter atividade interna e não externa. Durante o dia, o sangue e o chi e essa coisa toda anda mais à superfície. Durante a noite, internaliza. Até porque a gente durante a noite não devia precisar dos braços nem das pernas nem nada disso. A gente durante a noite precisa de uma coisa, precisa de todo o fluxo de sangue e de chi possível no interior do corpo. Para poder fazer os processos de cura. Para poder compensar o desgaste do dia. Portanto, isto é um processo que a gente faz naturalmente.
O aquecer por dentro e o arrefecer por dentro, o aquecer por fora e o arrefecer por fora, é um processo que nós fazemos naturalmente. Como qualquer processo natural, se houver um desequilíbrio muito grande, pode dar assim umas coisas estranhas. Enquanto ando, isso não me acontece. Ando para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo, Ora, e o sangue está sempre a circular. pronto. Por isso é que eu digo que a gente dorme mal, e já falei disso agora, come mal, respira mal, movimenta-se mal e emociona-se mal. Movimenta-se mal precisamente porque o movimento é imprescindível para isso, para a circulação, etc, etc. Agora, a questão é, se você fica dependente, ou há pessoas que estão em falência cardíaca e é-lhe implantado um, um Um aparelho, um mecanismo, PS. exatamente, para fazer a compensação do coração até se conseguir um coração, um transplante. É uma bomba, basicamente é uma bomba que vai fazer a compensação do fluxo do coração. Isso dá para a pessoa viver, dá. Agora, o normal é a pessoa viver com a bomba. Não. Quando a gente para e não tem circulação, quando a gente precisa do movimento, quando a gente não se movimentando gera um sintoma, é sinal que alguma coisa está errada. É sinal que fluxo normal está dependente da bomba. Neste caso é o movimento. Faz sentido? Faz sentido, Manuel? Faz sentido, faz. A gente é que está habituados a ver a saúde e a doença por nossa perspectiva ocidental, e eu não vou entrar na questão de se é boa, se é má, é o que é. É o que é, foi é o que nós temos, e eu valorizo muito, continuo a dizer que valorizo muito, em situação alguma eu ponho em questão a nossa medicina. Nós somos extraordinários em questões que dizem respeito ao yin, ao corpo, à carcaça. Nós fazemos coisas que não se fazem mais parte nenhuma do mundo. Tira coração, põe coração. Agora, o que nós nos habituámos foi a ver, e fomos formatados para isso. Não vou aqui entrar no mérito de se isso é intencional ou se não é, eu tenho a minha perspectiva. Fomos habituados a dar como sem solução uma série de situações que supostamente ninguém nos disse, nem ninguém nos... porque é que não tem solução. E a gente também não vai à busca. A gente fomos a nossa cultura é de obediência, de subserviência. Pá, o médico, eu tenho a bata branca, eu é que mando, eu digo, tu estás doente, isso não tem conserto. E a gente ouviu isso desde que nasceu até agora. E assume isso como sendo um facto. E assume as explicações que nos dão, por mais falaciosas que sejam, como sendo verdadeiras. Quem sou eu? Sou ignorante, então ele é que sabe, é que é o cientista, é que é o... E a gente não questiona. Portanto, o mal não está. Eu falo muito em relação à academia, e pode parecer que eu tenho alguma coisa contra a academia, mas não tenho. O nosso conhecimento é extraordinário. Agora, é limitado. A academia sabe da matéria aquilo que ninguém mais sabe.
E se isto fosse mau, então as culturas orientais não estavam a absorver a nossa cultura. Porque estão. As culturas orientais estão a absorver a nossa cultura, e a nossa medicina, e a nossa... Portanto, é porque isto tem coisas boas. A questão é que os orientais não perdem a orientação deles só porque absorvem a nossa cultura. Nós, arrogantemente, recusamos-nos a absorver a cultura deles. E esse é que é o problema. Portanto, essa questão nós fomos habituados a achar que tudo era natural. Ter dor é natural, o caso das mulheres, e cada vez há coisas mais naturais. Até é natural ter vírus à torta e direita, tudo é natural. Explicar porquê? Não. Mas é natural. E sim, as coisas acontecem. Se a gente não procura explicações sustentadas, vamos chegar a essa do opa, não posso fazer nada, a doença é crónica. Paciência. A física, a química, a biologia chegaram ao seu limite, não explicam mais nada além disso. Portanto, não faço a mínima ideia, como me disseram a mim, e graças a Deus que disseram, senão não estava aqui a falar com vocês. Ó, Sr. Doutor, explique-me lá o que é que eu tenho. Ah, você tem fibromialgia. Ah, ok. Então, e diga-me lá uma coisa. O que é isto de fibromialgia? Ah, fibromialgia é uma doença crónica. Que até nem é. Não é doença nenhuma, mas pronto. Mas eu entendo o conceito. Está catalogada, está no Código Internacional de Doenças. Portanto, é uma doença crónica. Ah, então e porquê que é crónica? É crónica porque se mantém há mais de 3 meses. E tudo o que for há mais de 3 meses para a medicina é crónico. Sr. Doutora, então e porquê é que ela mantém-se há mais de 3 meses? Ela mantém-se há mais de 3 meses porque a gente não sabe qual é a origem. A grande maioria das doenças que são tratadas agora no nosso sistema de saúde, que não é um sistema de saúde, ainda a semana passada disse isso ao meu médico, não é ele riu-se e é verdadeiro, esse assunto sendo verdadeiro, não é um sistema de saúde, é um sistema de doença. Ninguém trata ali da saúde. Tratam doenças. É que quase tudo já é crónico. E se alguém vai ao médico com uma doença aguda, mais tarde ou mais cedo ela vira crónica. Agora, a questão é, isso é da responsabilidade dos médicos? Não, é da responsabilidade das pessoas que não se questionam. A questão é que nós é que nos pomos debaixo dessa condição, nós não pesquisamos, nós não queremos saber, nós passamos a responsabilidade para os outros. Ele é que é o médico, ele é que deve saber. Como? Quando? O único responsável para a minha saúde sou eu. Mais ninguém. Por isso é que eu digo que isto não é um sistema de saúde, é um sistema de doença. Porque se há coisa que não se investe aqui é na saúde. Aí já é outra questão. Aí já pessoalmente acho e não é pessoal só. Isso aí tem outro viés, que é o viés económico, o viés... Pronto. Mas a verdade é que nós fazemos isso porque nos é conveniente, porque nos é prático. Porque eu vou ao médico, ele dá-me o comprimido e eu não preciso fazer nada. Nem de mudar nada. E quando eu estou a fazer isso, eu estou a admitir-me da minha saúde. O ponto de vista dos médicos e da academia é muito válido. As doenças, para eles, são coisas que estragam o corpo. Eles não conseguem ir além disso porque não admitem a existência de outra coisa a não ser matéria. Mas para eles, as doenças são coisas que estragam o corpo. E o que é que eles tratam? Doenças. Pronto. Então tens uma doença, vou tratar como quero. Não consigo ir mais longe, dou-te o que tenho e está tudo bem.
Agora, quando eu me submeto a isso passivamente, eu não estaria aqui de forma nenhuma a falar com vocês neste momento se eu não tivesse decidido. Ok, se não há mais respostas aqui, vou procurar outros lados. E garanto-vos uma coisa: quando a gente faz uma pergunta e procura a resposta aparece. Sempre. E agora vou ser um bocadinho espírita, ou espiritualista, ou aquilo que vocês quiserem. Vocês sabem porque é que quando a gente faz uma pergunta a resposta aparece sempre? Alguém nos informa. Porque Deus criou duas coisas: os mundos materiais. Nós demos isso naquela horazinha de iniciação que vocês andaram aqui a dar comigo, se ainda se lembram. Ainda vou voltar, ainda hei de repescar isso. Deus criou duas coisas. Estou a ser ocidental. Os mundos materiais e os espíritos que os governam. Portanto, só existem duas coisas: a matéria e os espíritos. E como a matéria é inerte, por ela própria não faz nada, não há absolutamente nada que aconteça no universo que não seja da responsabilidade dos espíritos. Sejam eles quais forem. Sejam vocês, sejam os vossos mentores, sejam os mentores dos mentores, seja aquilo que for. Não há nada, zero, que aconteça no universo que não seja da responsabilidade dos espíritos. Por isso, quando tropeçarem e se aleijarem ou baterem com o pé na cama, vocês já sabem quem é o culpado é o espírito. Quando a coisa vos correr bem, ou isto ou aquilo, quem é o culpado é o espírito. Quando o diabo vos atazanar, quem é o culpado são os espíritos. Porque tudo é da responsabilidade dos espíritos. São eles que governam isto. E como eles, somos nós. Então, está tudo explicado. É por isso que quando a gente faz uma pergunta, a resposta vem. Quem é que dá a resposta? Os espíritos. Seja eu próprio, seja quem anda aqui, seja o meu mentor, seja quem for. Porque é que quando eu decido tratar-me e curar-me, eu me curo? São os espíritos. Quais espíritos? Eu, que tomei a decisão e fiz a escolha, etc. O meu mentor, que uma coisa, os que andam aqui a minha vez, são os espíritos. Quando eu decido ir para a night e meter-me lá com o gajo da droga e disto e daquilo, porque é que aparece a polícia, ou porque é que eu levo um tiro, ou isto ou aquilo? Foram os espíritos. Porque só há espíritos e matéria, mais nada.